noite, minha gente. Que a paz do Cristo transfigurado nos ilumine e nos ajude a viver as belezas das graças de Deus. Hoje quero partilhar com vocês o Evangelho de domingo, certo? Já aqui adiantando nessas horas aqui, né, quase se aproximando já domingo, para partilhar aquilo que o Evangelho continua nos falando. Então, convido você a juntos nós invocarmos a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peçamos a presença do Espírito Santo, para que ele renove em nós a esperança, para que o Espírito Santo nos ajude a vivermos o mistério de Cristo em nossas vidas. Nesse dia de hoje, nesse domingo já que se aproxima, dia do Senhor, dia de irmos ao encontro da sua presença, nós possamos deixar que a palavra ela caia em nossa vida como um terreno bom. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que ele prepare o nosso terreno, para que toda a palavra anunciada na Santa Missa desse domingo, ela possa gerar em nós vida nova, vida de transformação, uma vida de conversão. Venha Espírito Santo e nos ajude a viver bem nesse dia de hoje. E assim, peçamos rezando. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de domingo é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vou dar uma lida para que a gente possa compreender esse texto de hoje e assim, em seguida, fazer esse momento dessa partilha da palavra. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, manteve-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, através desse canal do YouTube, a imagem talvez não esteja tão nítida, perfeita, problema mesmo de aparelho, mas veja, o Evangelho nos chama a nós olharmos e assim aprendermos uma realidade importante. Jesus propõe uma parábola aos seus discípulos e àqueles que estão ao redor para que eles compreendam o que é de fato ser cristão, o que é de fato seguir a Cristo. E veja, Jesus, ele dá 2 situações. Ele coloca a pessoa do fariseu e uma do publicano. Há 2 realidades, há 2 situações. Fariseu, como de costume, fazia questão de demonstrar que orava, que jejuava, que fazia tudo da forma como deveria, mas
ele se vangloriava e desprezava os outros. Vivia uma forma de busca sem se importar com os demais e, ao mesmo tempo, se vangloriava por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele realizava. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, faço isso, faço aquilo. Ou seja, ele fazia questão de falar publicamente do que ele fazia ou não, daquilo que ele fazia, das práticas que eram para ser realizadas sim, mas ele fazia questão de demonstrar de uma forma de superioridade. E veja que perigo. Jesus ali dá um alerta importante aos seus discípulos que estão ali e ao mesmo tempo para que os fariseus se toquem dessa realidade. E aí ele vai falar a parábola que o fariseu dizia: graças te dou a Deus que eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como um publicano que está ali, né? Então ele faz uma comparação, o fariseu faz uma comparação se sentindo melhor, superior do que aquele publicano, que era pecador, que na verdade era talvez fazia algo errado, mas um detalhe importante é que aquele publicano, ele também estava ali, né, ao templo para orar, mas ele não ousava em levantar os olhos aos céus. Mas ele batia no peito dizendo a seguinte palavra: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E aí o detalhe importante é que o publicano ele volta justificado e não o outro. E veja que interessante, veja que importante nós precisamos aprender da palavra de Deus. É que não é a questão de realizarmos e publicarmos para as pessoas e para dizermos que nós fazemos, que rezamos, que fazemos uma caridade, que fazemos isso, que fazemos aquilo e nos taxamos como melhores do que os outros porque nós fazemos as coisas certas. Infelizmente está cheio de gente dessa forma como a palavra vai narrar. Ou seja, tomamos a atitude de fariseus muitas vezes. E Jesus nos chama a nós tomarmos uma atitude do publicano. Publicano que tem os seus defeitos, os seus pecados, mas que bate no peito pedindo ao Senhor e que não se vangloria, mas pelo contrário, se humilha diante de Deus, reconhecendo que é pecador e que precisa da graça de Deus. E veja que a palavra, no final, ela vai nos dizer: pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a forma mais certa e mais correta. Todo aquele que se exalta, um dia será humilhado. Aquela palavra que diz, né? Aquele que humilha alguém, um dia ele será humilhado. Um dia ele passará também pela consequência. Veja, e como é importante entendermos aquilo que a palavra nos propõe. A palavra nos chama a olhar, nos chama a ver, nos chama a refletir que atitude eu e você nós estamos tomando, que atitudes cristãs nós estamos tendo diante dessa sociedade atual, por exemplo. É preciso repensarmos, pensarmos e pedirmos para que o Senhor nos ajude a sermos homens que não se vangloriem do que nós seguimos, o que buscamos, mas que tenhamos zelo de continuar e ao mesmo tempo possamos olhar com o outro com um olhar de amor, com um olhar de perdão e de misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que assim tenhamos um ótimo domingo, um domingo que possa sim transformar a nossa vida através dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.